Jeremias 29:10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Veja, é a profecia de Jeremias, e quando Daniel leu isso aqui, era o ano 68. 68 o cativeiro, Daniel leu a escritura que nós estamos lendo. E tem outra lá em Jeremias 25 também. Aí Daniel leu a escritura de Jeremias pelos livros, pela a profecia de Jeremias, ele entendeu que era o fim do cativeiro. Quando ele viu que era o fim, que era a hora final para eles voltar à adoração, para eles voltar a Jerusalém, para voltar para o lugar da onde eles tinham sido removidos, então aí Daniel se pôs a orar, no capítulo 9, aí ele se pôs buscar a Deus, e confessar os pecados do seu povo e os seus pecados, e falar o que eles tinham feito de errado. Se você ler o capítulo 9, Daniel não está se eximindo dos erros, ele inclui entre os errados também. Estamos aqui porque nós desobedecemos, estamos aqui porque nós não demos ouvido à voz do Senhor, e assim ele vai orando. Mas ele estava lendo na profecia, e quando viu que era a hora que estava terminando o cativeiro, ele se pôs a orar. Ele se pôs a buscar a Deus de todo o coração pelo seu povo que estava cativo lá. Mas eu li uma história de um teólogo, que o povo não queria mais sair da Babilônia, não. Já tinha acostumado por lá já. 70 anos, já tinha passado já uma geração inteira. Eles estavam muito bem na Babilônia, não tinha desejo de deixar aquele lugar, não. E Daniel se desesperou. E olha, e o retorno, que ali veio no tempo do profeta Zacarias, de Neemias, de Esdras, né, de Zorobabel. Olha, dizer para você, não foi brincadeira não, se você ler o livro de Neemias e de Esdras, você vai ver que veio vindo aos poucos. Olha, o retorno dentro da Babilônia foi tempo para Chuchu, que eles não estavam dispostos a voltar mais. Eles tinham acostumado lá, tá? Mas o profeta Daniel estava desesperado. Então, se é um tempo que devemos desesperar, porque é muito fácil chegar no púlpito aqui e colocar um peso sobre a igreja, tá? Mas também você não pode tirar da igreja a responsabilidade que ela tem, não deixar o povo muito à vontade, tranquilo, como se nós não tivéssemos nenhum problema para ser resolvido, como se nós não tivéssemos uma promessa para ser alcançada. Deixar o povo tranquilo, o povo assim. Não, você não vai causar pânico, mas também você tem que conscientizar as pessoas que aí a iminente hora, o perigo que o mundo, que a igreja corre nesse momento, é conscientizar a igreja que esta é uma hora sim de buscar a Deus e de esquecer as diferenças, esquecer as diferenças e tirar o coração das coisas, que as pessoas são tão apegadas a muitas coisas, a matéria, o comodismo, entendeu? As diferenças, eu não vou ali porque não gosto dele, não vou lá porque não gosto dela, entendeu? Isso tem que ir, agora ou acaba isso ou perece. Ou acaba essas diferenças ou perece. Ou acaba o seu comodismo de ficar em casa dormindo, não vir para a igreja, ou perece. Então, não é deixar a igreja apavorada, mas também não deixar no fogo brando não, que é hora de avançar. Se isso não, as coisas que estão acontecendo, não nos despertar, nunca na história nós seremos despertados. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz,
e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tomarei e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Senhor Deus, isto aqui não é aquela Babilônia de Jardim Suspenso, aquela Babilônia que o rio passava bem pelo meio dela. Não é aquela Babilônia de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dário ou Dario, não. Essa é uma Babilônia espiritual. Essa é uma Babilônia tão traiçoeira, porque aquela era uma Babilônia de costumes pagãos, de vidas promíscuas, era uma Babilônia de pecado. E do lado de cá é a mesma Babilônia, não com a figura daquela cidade, porque se nós compararmos a cidade hoje do Vaticano em relação à Babilônia e a explosão demográfica que teve no mundo, então isso ficaria muito aquém, porque nós vemos outras construções, outras obras que podem até superar as obras do Vaticano. Só que eles não têm o ouro que eles têm armazenado lá, porque ela fez isso ao longo, Senhor, de 1 milênio, para ter aquilo. E para ser usado neste tempo agora, num tempo de escassez, num tempo de fome, num tempo de quebra, num tempo de falência. Agora é o momento de Satanás usar o que ele armazenou por esse tempo todo. Senhor, mas tudo está sob o seu controle. Enquanto ela está fazendo isto, a igreja está se preparando, a noiva, para ir para um lugar que eles não podem chegar. Não chega radioatividade atômica, não chega o pecado, não tem sequer uma sombra e um símbolo da morte. Ó Deus, estamos nos arrumando para este lugar. Pedimos que nesta manhã, Senhor Jesus, a sua palavra possa atingir nossos corações e nos despertar para esse maravilhoso tempo. É o tempo mais glorioso da história. É quando está consumando e estamos voltando ao nosso estado de origem, voltando para o princípio. Pai, nós a Ti agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Se você está em pé, você pode sentar aí na sua casa. Eu quero dar algumas informações daquilo que o irmão Branham falou que aconteceria neste tempo. Quando falamos de unidade, é absolutamente claro, sem nenhuma sombra de dúvida, que a unidade que o profeta do Senhor pregou, a união invisível da noiva, isto é uma unidade na palavra, no Espírito, não é uma unidade de
pessoas aglomeradas, ou seja, unidade assim de ter um só pensamento, porque as pessoas podem estar unidas em um só pensamento e estar unidas de uma maneira errada. Isso não significa que é unidade. Ter um grande grupo, que temos hoje igreja com 30 mil pessoas, na África com 15, isso não significa que Deus está nesse povo todo de 30 mil, de 15 mil, de 10 mil, de quanto seja. Eu creio que entre esta gente tem pessoas que estão formando esta unidade, no Espírito, na Palavra. Tá? Por isso que a ideia de dizer que a nossa igreja, o nosso povo, é o único povo que está unido com Deus, unido com a palavra, e os que não concordar conosco estão fora. Esse é o pensamento mais errado que há, e isto aborrece o Espírito, porque nenhum homem pode fazer isto. Nenhum homem pode construir esta união invisível, esta unidade. Ela tem que vir, nascer da palavra, porque quando você recebe o Espírito de Deus, a abertura da palavra, então você está unido nesse Espírito, quem nos une nesse companheirismo, quem traz essa unidade, sem dúvida, é o Espírito do Senhor, porque sem Ele nós não podemos estar unidos. Podemos estar unidos como estão unidos aí os budistas e os testemunhas de Jeová e tantas outras grandes igrejas, os maometanos, mas não tem nada de Deus naquilo. Isso não significa unidade, significa estar no Espírito do Senhor. E nos últimos dias, nós estamos supostos a ver isto, de acordo com as Escrituras, e antes mesmo que a noiva de Cristo possa ser levada, tem que haver um ministério que se encaixe exatamente, encaixando, confirmando o pacto. Está dizendo que no Antigo Testamento, quando você fazia um pacto com uma pessoa, você fazia um sacrifício, tá? Matava um animal lá, e pegava o contrato, escrevia o acordo, o pacto escrito em cima daquele corpo morto. E depois aquele contrato era rasgado no meio. Mas tinha que ter algo morto ali. Isso está fazendo uma sombra exatamente do que foi o Senhor Jesus Cristo, tá? Lá no Calvário. Sobre o corpo de Cristo morto na cruz, Deus fez um pacto, Ele enviou sua palavra e diz: a minha parte está deste lado, eu cumpro. Agora você cumpre esta outra parte do pacto, e quando nós reunirmos, quando chegar a hora de usufruir dos benefícios do nosso acordo, eu trago a minha parte, você traz a sua parte, e isso tem que casar perfeitamente. Então era rasgado, cada um ia com uma parte do pacto, a parte do acordo escrito,
mas quando o acordo ia ser cumprido, então trazia as duas partes, elas encaixavam perfeitamente. Deus fez exatamente isto, tá? Exatamente isso. Uma parte dele está aqui, outra parte é o próprio Senhor Jesus que morreu, e aqui está a sua palavra. Agora está unindo essas duas partes, ele está unindo as duas partes, que é a sua palavra. A noiva e Cristo se encaixam perfeitamente. Então não pode haver uma noiva diferente do noivo, não pode haver uma noiva que não concorde 100% com aquilo que está escrito, porque foi feito sobre o corpo do Senhor Jesus Cristo. E disse o profeta, e ele disse, antes mesmo que a noiva de Cristo possa ser levada, tem que haver um ministério que se encaixe exatamente. Eu estou feliz nesta noite em dizer que esta é a verdade, encaixando, confirmando o pacto. Ele confirmou lá, mostrou-lhe o que ele iria fazer, confirmando o pacto. Qualquer estudante bíblico sabe disso, que quando ele confirmou o pacto para Abraão, o que ele estava fazendo, mostrando em tipo o que ele iria fazer com aqueles sacrifícios. Agora, você veja bem, e quando ele estava fazendo aquilo, Abraão caiu num sono profundo, e entre aquelas partes daqueles animais, passava aquela luz branca, dizendo, olha, a sua descendência vai estar em terra estranha por 400 anos, que era os hebreus, que foram os hebreus, Jacó, Israel, que ficou no Egito por 400 anos. Aquilo ali estava mostrando exatamente em sombra, porque tudo que a noiva é aqui do lado de cá, Israel foi do lado de lá em sombra, porque você não pode anular a lei. A lei era sombra da graça, tá? A graça é a lei magnificada. E então, quando aquilo Deus estava mostrando aquilo para Abraão ali, aquela luz branca entre o sacrifício, estava dizendo que a noiva, dizendo que a sua igreja, porque os descendentes de Abraão, na verdade, que de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, mas a semente de Abraão é gentia, porque judeu é servo, gentil é filho, tá? E mostrado nos dois filhos, né? Abraão teve 2 filhos, um era herdeiro de Abraão, e o outro não era herdeiro. Um era filho de Abraão, mas ele tinha uma mãe que não era uma gentia, ou era uma mulher escrava. Agora, tinha uma outra mulher que era a mulher legítima de Abraão, aquela a quem Deus fez a promessa, que por Sara viria a promessa, e não pela escrava, mas viria por Sara a promessa. Portanto, quando ele estava fazendo em sombra isso com Abraão, ele estava dizendo que nós estaríamos neste lugar aqui. Estar aqui não é por acaso. Vir nessa condição caída não é por acaso. Ficar nesse mundo escuro aqui não é por acaso. Porque Abraão foi neste lugar. Jesus, o real filho de Abraão, o filho espiritual de Abraão, que é Cristo, esteve neste lugar, viveu neste lugar.
Ele desceu aqui. Jesus esteve nesta condição que nós estamos, Ele esteve nesse corpo, Ele esteve nessas limitações, essas limitações humanas, entre luz, tempo e matéria, Ele esteve nesse lugar, Ele foi no inferno, e nos resgatou do inferno, nos colocou aqui, mas aqui é um lugar de escuridão. Aqui é um lugar de tristeza, aqui é um lugar de morte, aqui é um lugar de opressão. E o Senhor, agora, Ele está tirando, Ele está resgatando a parte dele, do pacto que Ele fez. Ele chegou e disse: eu juro a Abraão que eu vou ressuscitar a sua semente. Ele fez um juramento em cima desse contrato, em cima dessa palavra: eu juro que a sua semente não ficará lá, eu tirarei de lá, eu a ressuscitarei. Essa é a promessa que Ele fez. Agora Deus tem um meio para fazer as coisas. Ele tinha que fazer isto no tempo certo, na hora certa. Tinha que ter o povo preparado para receber, tinha que ter o povo eleito dele aqui na terra. Ele não viria aqui, ele não enviaria um profeta aqui para abrir a palavra, se não tivesse alguém para receber a palavra. Ele jamais enviaria um dilúvio na terra, se não tivesse alguém para fazer o dilúvio acontecer. Sempre teve alguém pronto para o dia e para a hora, para a era. Se ele teve lá no passado um homem para o seu tempo, e para aquela hora cruciante, então ele teria um homem hoje, ele teria uma pessoa hoje capaz de vir diante do mundo moderno que vivemos e trazer a palavra que estava escondida e que passara por todas as gerações. Passou por todas as gerações, por 6.000 anos, e esta palavra estava guardada para o dia e para a hora, porque tinha só uma espécie na terra que poderia captar isto, receber isto. Isso não foi para uma determinada geração completa, isso não foi para uma determinada religião, foi para indivíduo, para uma pessoa. Deus tinha um eleito na terra, Noé. Ele podia receber aquilo que era um absurdo para o seu dia. Ele tinha na terra um homem chamado Moisés, capaz de ouvir o que a sarça falou com ele. Ele tinha um homem na terra chamado Josué, que era capaz de assumir o comando de Josué, o comando de Moisés. Deus tem um povo na terra aqui que é capaz de assumir o comando da palavra. Deus enviou a palavra pelo profeta. Deus tira o profeta, agora tem um povo para tomar o comando dela. Amém? Sempre Deus teve alguém. E nós pensamos, então se tem alguém, eu devo ser este. Não transferir para outro. Não dizer que vai vir um outro tempo. Vai vir uma outra geração. Vai vir uma outra classe de gente, vai vir outra classe de pastor. Não é para minha geração isto, isso não é para mim. O irmão Brana vai retornar para fazer essa parte está sendo feita agora. Está sendo feita agora. Deus está se manifestando neste momento. Quem não vê a manifestação de Deus, isso que está acontecendo só contribui para o nosso bem, porque todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Isso só contribui para o bem-estar espiritual nosso. Isso só contribui para a edificação da igreja, para a unidade perfeita. Isso só nos ajuda a ter fé de rápido.
Tem que ser assim, é a maneira de Deus. Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como fazer, tudo está sob o seu controle. É por isso que o Mombrana falou sobre esse contrato. Então, aquela semente de Abraão que esteve no Egito, saiu do Egito, mas de uma terra natural para uma terra natural. Mas agora, esta semente está saindo de uma terra natural para uma terra celestial. Está saindo de um corpo mortal para um corpo eterno. Está saindo de uma condição falida, pecaminosa, para um lugar perfeito. Então, esta mudança aqui não é do Egito para Canaã. Não. Essa mudança aqui é definitiva para a imortalidade. E esta semente seria peregrina aqui. Nós somos peregrinos aqui, como foi o pai Abraão. Mas quando Deus falou com Abraão, ele deixou algo escrito. E por baixo tinha um sacrifício para sustentar aquilo. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito para sustentar esta promessa. Agora, você percebe que você é a parte de cá? Você percebe que você é uma parte do contrato? Quer dizer que você é uma parte do contrato? E que quando unir essas duas partes, fica perfeito? E essas duas partes, elas foram unidas quando os selos foram abertos? Nós estamos pensando que a união dessas duas partes será na mudança do nosso corpo, na nossa transladação para o céu, para o rapto. Já está feito aqui, as duas partes já se uniram. Cristo desceu aqui e derramou o Espírito Santo na igreja. Não foi como no Lutério Wesley, que era exatamente em santificação e justificação, mas na abertura da palavra, ele enviou, ele mesmo veio. Não é uma parte do Senhor agora é a totalidade da palavra. Agora sim, é o verbo completo, a palavra completa. Por isto que as duas partes do contrato se encontram unidas, você e a palavra. E ele disse aqui, o Mombrana falou, agora, qualquer um que tenha lido a história antiga, sabe que esta é a forma de como eles faziam um pacto. Eles o escreviam, então repartia ao meio, repartia ao meio com as mãos. Um tomava um pedaço, o outro tomava outro pedaço. Eles tinham de vir sobre um sacrifício, fazer seus sacrifícios. Isto foi o que Abraão fez lá em Gerar. E foi naquela cidade, Gerar. Foi ali quando eles ofereceram os seus sacrifícios e fizeram os seus acordos e o repartiram assim. E Deus fez a mesma coisa, mostrando ali que ele iria fazer com a semente de Abraão. A questão foi: onde está esta semente que tu me prometeste? Abraão perguntou: o Senhor fez um pacto com a minha semente, mas cadê a minha semente? A pergunta de Abraão: mas onde está a minha semente? Eu não tenho semente. Ele disse: onde? Como eu serei? Como eu serei ela? As pessoas estão rindo de mim, dizendo: Abraão, pai de nações,
Já se passaram 15 anos, você está com 85 anos. E agora você vai chegar aos 90. Aonde? Onde estão os teus filhos? Quantos filhos você tem agora, Pai das nações? Quantos filhos você tem? Você não fez um pacto com Deus? Você não teve uma visão? Você não escreveu esse acordo aqui? Você não está crendo nisso? Onde está a sua semente? Onde se encontram os seus filhos? Você não seria pai de nações? Zombando dele, mas ele não cambaleou, ele não titubeou, ele ficou firme. Zombaram e disseram: Pai de nações, deixa-nos ver quantos filhos você tem. E a este tempo agora, querendo zombar, porque estava segurando-se nas promessas de Deus, crendo que Ele é capaz de manter o que Ele prometeu. Ele é mais do que capaz. Ele é Jeová Jiré. Agora, aí que vem daí que nasceu o termo, daí que nasceu a palavra Jeová Jiré. Até esse presente momento não existia essa palavra na Bíblia. Essa palavra, ela passou a existir por causa de Abraão. Jeová Jiré, que significa o sacrifício provido. Aí que veio o filho. Veio o filho. Então, daquele filho viria todas as nações, gentios, que seriam peregrinas também, mas tinham algo escrito, tinham um pacto feito. Abraão viu aquele sacrifício, que apontava para o Calvário, apontava para Cristo. Acontece que quando o seu filho tinha 14 anos de idade, companheiro de Abraão, um filho único, um filho da promessa, um filho da espera, um filho da peregrinação, um filho do corpo mudado, um filho do corpo transformado, que Abraão não podia ter um filho sem o corpo dele mudar. E você não pode ter um filho a não ser que haja uma mudança, não desse corpo exterior, mas interior. Receber o Filho significa você nascer de novo, receber o Espírito Santo, isso é trazer o Filho em cena. Aquilo foi feito em tipo, em sombra. Agora, quando esse corpo sair daqui, ele for mudado, é uma outra dispensação, porque nesta aqui, que estamos olhando para Abraão, olhando para Isaac, a mudança para a noiva, neste momento, que o filho já nasceu nela, está dentro dela, é invisível, a mudança é invisível. Se Abraão teve o corpo mudado, se Abraão teve 18 anos, 20 anos, então, eu vou ter o meu corpo com 18 anos aqui, para ficar aqui não, você vai ter para ir embora. Agora Abraão teve aqui, para ter o filho aqui. Agora você já teve a mudança. Alguém está esperando? Que mudança você está esperando? O arrebatamento é a mudança deste corpo mortal para a imortalidade de um corpo terreno a um corpo celestial. Mas a mudança que nos leva lá é o nascimento do Filho. Sem o Filho nascer, sem a palavra nascer, sem o batismo do Espírito Santo, nós não passaremos para lá. Então tem que ter essa mudança. Então essa mudança é espiritual, é na alma, é a redenção aplicada, o sangue aplicado na sua alma. Isso é a mudança nossa. Essa é uma igreja que já está mudada, prontinho para ser trasladada. Isso aqui não vai nos impedir não.
Essa coisa aqui, chamado corpo humano, essa coisa chamada idade, esta coisa chamada velhice, não nos impedirá. Porque qual é o problema seu? Meu problema é que eu estou velho. Como é que vai ser essa mudança? Qual é o problema seu? Como é que vai ser? Para onde esse corpo vai? Para onde esse corpo vai? Eu pergunto de onde ele veio. Está bem respondido. De onde ele veio? Antes que ele existisse, onde ele estava? Será que Deus está trabalhando com o tempo? Será que o Senhor está limitado ao tempo? Deus não está limitado ao tempo. De onde esse corpo veio? Ele veio do pó. Ele veio de 16 elementos. Ele veio de uma maneira perversa. Ele veio do pecado. Ele veio da cobiça. Ele veio do prazer. Mas estão recebendo um corpo que não tem prazer terreno. Esse prazer é celestial, é cheio de glória, é cheio de gozo, porque é um corpo eterno. Amém. Esse corpo começou no pó e volta para o pó, mas aquele lá não teve princípio, minha gente. Amém. Esse corpo está formado dentro da noiva. Não fica olhando para a sua condição de mortal, que você vai tropeçar. Não fica olhando. Para onde vai? Volta para os átomos. Volta de onde ele veio e ponto. O que levou 30, 40, 50, 70 anos para ser formado, está envelhecendo, desaparece na hora. Acabou. Deus não tem problema com isso não. Tá? Você, na sexta-feira, você viu um homem moribundo, morrendo, com 33 anos, aparentando já 50, um homem de dor, de sofrimento, e gritava na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? E teve as suas agonias, mas colocaram ele na sepultura. Depois de 3 dias ele encontra aquele homem. Que jeito? Encontra aquele homem chorando, encontra aquele homem lamentando. Sabe que Jesus, depois que ele ressuscitou, não chorou nenhuma vez? Chorou no sepulcro de Lázaro, compadecia das multidões que tinham fome, e compadecia dos doentes, curava os enfermos e fez maravilhas. Era um homem de dor, ele tinha sentimento divino na alma, por um caído, um sofredor, uma pessoa possuída pelo diabo. Ele ia lá e arrancava ela das mãos do diabo, porque era um filho e uma filha de Abraão. Mas quando ele ressuscitou, ele não tinha mais dor. Ele teve 7 aparições, conversou com eles, comeu com eles. Não conta a história que ele chegou e chorou como no sepulcro de Lázaro. Só disse assim para eles: agora não é mais comigo não, agora é com vocês. O que eu fiz até aqui está feito, está terminado. Agora eu dou comissão para vocês continuar esta obra, levar isso adiante. Eu dou a palavra, eu sustento a minha palavra. Vocês creiam nela, que vocês fazem a mesma coisa. Amém? Agora, deixa eu mudar isso aqui, para não ficar tarde, né? Porque não entrei bem naquilo que eu queria dizer. Mas eu quero que vocês entendam o que o profeta disse aqui, ó. Ele disse o seguinte: o diabo pode personificar qualquer daquelas coisas do Espírito. Porém, ele não pode ser o Espírito Santo. Ele pode personificar esses dons, porém não pode ser o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o sinal de que o sangue tem sido aplicado, porque ele segue o sangue inteiramente desde o livro da redenção. Ele segue o sangue inteiramente desde o livro da redenção
Aquele foi o propósito dele, ter vindo. Aquilo é o que ele seguia em cada era. Cada era ele tem seguido aquilo para ver que isto tem sido trazido, e eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós. Agora, o Espírito Santo completo visita a igreja. Agora ele falou a língua que eu falei agora. O Espírito Santo completo visita a igreja, manifestando Deus em carne humana, como ele fez antes de Sodoma ao queimar lá. O que ele fez lá era um tipo. Então Abraão, ele apareceu para ele. Todas estas coisas que Deus tem feito era apenas, lá no passado, sombras, tipos. E nós não podemos, então, a única coisa é voltar lá e tomar o tipo e ver o que ele está fazendo aqui. Vamos pegar um tipo aqui, muito pertinente agora, tá? E esse aqui é exatamente o que ele fez numa dispensação, representando a noiva. Lá em Abraão você encontra o Mombrana, o ministério do sétimo anjo. Lá em Abraão você encontra o sacrifício encontra o Calvário. Lá em Abraão você encontra o arrebatamento, tá? Lá em Abraão você encontra Deus em carne, e lá você encontra Sodoma destruída. Vamos pensar aqui. Eu falei a palavra Jeová Jiré, tá? Essa palavra ainda nunca tinha sido pronunciada, nunca tinha sido dita. Mas quando o cordeiro apareceu em lugar de Isaque, então chamou-se o monte proverá, Jeová Jiré, Deus para si proveu o sacrifício. Amém. Então aquela palavra vem lá do monte Moriá, Jeová Jiré, o sacrifício provido, onde Deus tomou lugar, representado em Cristo, né? representando Cristo no cordeiro. Ele toma Abraão, diz assim: olha, você sai daqui e você coloca a sua mão aqui na minha coxa e você jura que vai trazer para o meu filho uma esposa da minha parentela. Então, aquele homem chamado Eliezer fez o juramento que ia trazer uma esposa. Agora, se a moça, onde você chegar, for e não quiser vir, recusar, resistir, você está livre deste meu juramento. Você está livre do seu compromisso. Você está livre do seu juramento. Se o Mombrana viesse pregar e o mundo rejeitasse cabalmente a sua mensagem, mesmo assim Deus tinha mandado ele. Tá? Olha, eles não quiseram, mas você fez sua parte. Por isso que ele veio para os pentecostais. E os pentecostais rejeitaram a mensagem. E o Senhor disse: mas e agora? Eu só tenho os pentecostais? Ele foi no meio deles. Eu mostrei para eles tudo o que eles precisavam para receber. Eles rejeitaram. Você sabe por quê? Porque os pentecostais não tinham um parentesco.
próximo a Abraão. Eles não tinham um parentesco como o parente redentor. Por que eles não tinham esse parentesco? Porque se eles tivessem um parentesco, como Rebeca era de Isaac, eles aceitavam. Porque o mesmo sangue de Rebeca era o sangue de Isaac. Eles eram parentes próximos. E Abraão era meio-irmã com Sara. Veja, quando ele foi então entre os pentecostais, eles rejeitaram. E quando rejeitaram, foi exatamente os irmãos de Rebeca, que ele foi buscar Rebeca e não os irmãos. Ele foi buscar Rebeca e não a família de Rebeca. Era ela, a moça que ia casar com Isaac, era Rebeca e não seus irmãos. E os irmãos até fizeram lá uma política para que aquela moça não fosse. Aí que então o mensageiro, sendo um homem dirigido por Deus, falou: não, eu vou perguntar para ela. Vocês não querem que ela vá, que espere 10 dias, espere um mês, um ano, para ela tomar uma decisão, para ela ter tempo para refrescar a cabeça dela, pensar o que ela vai fazer? Para aí, escuta, você quer ir agora? Diz: agora mesmo. Essa é a decisão do eleito. Aí está a noiva, ela decide agora mesmo receber isto. Eu creio nisto. Mas antes que isso acontecesse, já tinha lá atrás uma coisa acontecendo. Que antes que isso acontecesse, Rebeca já mostrou que era eleita. Como que mostrou sua eleição? Que Eliezer fez uma oração. A moça que der água para o meu camelo e der água para mim e para o meu camelo, então essa será a esposa do meu Senhor, aquela que aceitar o Espírito Santo, aquela que aceitar a palavra, aquela que aceitar essa proposta, ela será a esposa do meu Senhor. E quando ele chegou, que aproximou do poço, sempre foi num poço. A mulher samaritana estava num poço, aquele homem que levou a cama nas costas no tanque de Betesda estava num poço. Deus sempre vem numa hora tardia e num poço para dar água ao sedento. Ele vem numa hora tardia aqui, ao lado de um poço, a palavra, os mistérios, para dar água para a noiva. O poço é fundo e você não tem como tirar. Eu tenho sim como tirar. Vou mostrar para você que eu tenho. Vá buscar o seu marido que eu te mostro como que eu faço. Vai buscar o seu marido que eu vou mostrar como que é essa dinâmica, essa técnica. Aí, ela abriu o coração para contar a vida dela. E quando ela disse: não tenho marido, não, você pode parar aí. Não preciso falar mais nada. Eu já sei quantos você teve. Era tudo o que ela queria. Ela estava esperando por aquilo. Você estava esperando por esta mensagem? Você estava esperando por esses trovões rebombar para abrir a palavra? Você estava na mensagem, estava tudo bem, mas estava faltando alguma coisa. Você tinha que caminhar mais adiante, mas ir como? Nós desejávamos algo mais. Tinha algo clamando aqui: olha, a mensagem não é só isso, tem que ter mais alguma coisa. Tem que ter mais alguma coisa, porque tem um clamor dentro de mim, está muito bem, mas, meu Deus, como que nós vamos no rápido? Uma pergunta que sempre fizeram em todo o tempo: que hora estamos vivendo? Inclusive tem uma mensagem que foi pregada, não sei, acho que o povo que está me ouvindo não sabe disso, porque acho que não é desse tempo. Uma mensagem que ela foi baseada nesse enredo, nesse contexto. Estamos com gasolina
Estamos com combustível apenas para 1 hora só. Estamos perdidos e não sabemos aonde estamos. Essa mensagem foi pregada, aliás, foi pregada durante quase uma semana, dentro desse contexto. Estamos em uma tempestade, estamos perdidos no espaço e temos combustível para 1 hora e nós não sabemos onde estamos. Um grande ministro que pregou, conhecido nesse país, nesse tema. E vinha sempre a pergunta: e que tempo nós estamos vivendo? Que hora que é essa? A pergunta era essa, havia um clamor para saber que hora. Eles queriam uma resposta. Que tempo é esse? Que tempo? É o tempo do rápido? Ou vai demorar um pouco mais? Nós estamos esperando desde 77. Desde 77 nada aconteceu. Então, e era uma interrogação o tempo todo. Eu acredito que eles ainda têm essa interrogação. Você já pensou? Você está num lugar e não saber onde você está? Você já pensou? Você não saber que destino você vai tomar? Você não tem um horizonte para focar? Você está pregando, sabe que é a mensagem do profeta, mas aonde eu vou chegar? Mas de repente, Deus enviou um vento do céu, que ninguém sabia, que ninguém conhecia, chamaram de vento estranho, chamaram de uma nuvem estranha, passou em nosso meio para mostrar, olha, a hora é exatamente essa, é tempo do rápido, é tempo dos mistérios, estão abertos já faz muito tempo, já desde 1963, esses mistérios estão revelados, os trovões soaram, os céus estão abertos, a palavra está aberta, tome conhecimento disso, tome posse disto. E quando isso aconteceu, você chegou com a sua vasilha de água e deu para o Espírito beber. Talvez a minha maneira de expressar seja tosca, não seja uma maneira tão apropriada, mas eu só quero que você entenda o que aconteceu. Isso não é uma invenção, é um fato real que eu vivi. Mas quando Deus começou a clarear o caminho, quando o Senhor começou a puxar a cortina, e a gente começou a ouvir os trovões soando, e nós entendemos por longos anos o que aquela nuvem significava, que até então ninguém explicou ela. A coisa é tão tosca que até mesmo o pilar de fogo, que é o anjo do Senhor, as pessoas de hoje não sabem quem é esse anjo. Tem muita gente que não sabe que aquele pilar de fogo é Cristo. Que ali está a glória da Shekinah, ali está Deus em uma teofania, o pilar de fogo, que a Bíblia chama o anjo, não é Cristo, é o anjo. E aquele anjo que falou com Gideão, quem que era? E aquele anjo que apareceu para Josué lá no capítulo 5 de Josué, em Canaã, quem que era aquele anjo? Quem que era o anjo da sarça ardente? Minha gente, o que é isso? Vai interrogar quem é o anjo? Vai interrogar quem que é a nuvem? A nuvem é uma nuvem, sim. É um símbolo, é algo assim, é um sinal do tempo do fim. Aquela nuvem eram 7 anjos. Esses 7 anjos que vieram ao profeta,
E o profeta recebe a mensagem e chega diante do público. Cada noite, um anjo vinha a ele, entregava o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo selo. Que anjo era esse? Cada anjo chegava aqui na presença do Mombrana, naquele quartinho, era o Senhor. Representando o anjo lá da nuvem, representando Lutero, o Wesley, representando as 7 eras da igreja, representando os 7 selos. Quem era o anjo que ia visitar o irmão Brana? Era o mesmo do pilar de fogo. Quem era o anjo que ia falar com o irmão Brana para entregar os mistérios? Era aquele que estava na nuvem. Quem era o anjo que estava na sarça ardente? Quem era o anjo que abriu o mar vermelho? Quem era o anjo que estava na terra da promessa com Josué? Quem é o anjo que ministra nessa igreja? Tem que ser ele de volta, amém? Quem é o anjo que fala? Que estronda essa palavra? Tem que ser ele pregando. Se ele não estiver pregando nesta manhã, com a minha voz, então melhor nós fazermos outra coisa. Essa é a verdade. O anjo não foi embora. Escuta, o anjo está no campo. Você pensa que o anjo foi embora? O anjo está no campo. Quando fala está no campo, ele está entre seu povo. Ele está no campo. Ele está aqui. Ele está em outro púlpito, em outra igreja, de outro irmão, em outra região do país. O anjo está lá. Está fazendo o quê? Está falando com ela. Quando Eliezer começou a falar com Rebeca, ele não falou por ele, ele falou por Abraão. Quando o anjo falou conosco, quando o profeta falou conosco, ele não falou por ele, falou pelo anjo do Senhor, amém. Olha, o meu senhor Abraão, ele é muito rico. O meu senhor Abraão tem riqueza que você não imagina. Eu vou mostrar um pouquinho do que ele tem. Esse aqui é o pai de Isaac, isso aqui é de Isaac, e foi mostrando presentes, e foi mostrando, ele é rico, ele está ali desse lado do país, ele tem isso de terra, ele é um homem muito respeitado, ele é um homem que teve muitas experiências, ele é um homem que trouxe um filho na velhice, ele é um homem que tinha uma promessa, ele é um homem que tinha um corpo velho, e agora tem um corpo novo. A sua mãe era uma mulher velha, e também tornou-se uma mulher nova. Esses são os pais do meu Senhor, amém. Moça, para que coisa, eu não sabia disso não. Quer dizer que o pai do meu futuro marido era velho e ficou novo em 28 dias, a mãe dele também. Eu quero conhecer, é impressionante isso. O homem que foi velho agora é novo. Que é isso? E ele é muito rico. Ele é muito rico. Ele é muito respeitado. Ele é o meu Senhor. Eu estou apresentando o que Ele mandou para você ver. Isso aqui, amém. Eu estou apresentando o que Ele mandou, a palavra revelada, amém. E aqui ele começou a sacudir Rebeca, sacode para lá e para cá. Eu quero conhecer. E o coração dela começou a bater, pum, 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 pum. Eu preciso vê-lo. Ele assim é. Ela amou Isaac sem conhecê-lo fisicamente. Você ama o Senhor e não viu a face dele ainda, mas você sabe como ele é, porque o mensageiro já trouxe a descrição dele. Nos 7 trovões, nos 7 selos, na abertura da palavra, conhecemos o nosso esposo. Mas que mensageiro, que camarada corajoso. E o profeta falou assim, olha, ele se desesperou. Ele começou a falar com a moça, e se a moça não quiser agora, o que é que eu faço? E eu vou fazer uma oração aqui, eu vou aproximar, ali está a casa de Labão, ali está a casa de Rebeca, aqui está o poço, eu estou com o meu povo e com os camelos aqui, mas para aí, vamos orar primeiro eu vou orar, depois eu chego lá. Agora, se a minha oração for respondida em forma de profecia, então é ela. Quando ele chegou na beira do poço, ela foi lá,
dá água para o seu camelo. Opa, amém, respondeu minha oração. O assim diz o Senhor, amém. Então, quando a mensagem vem para você, quando a palavra vai para você, o quê? É Rebeca dando água para o camelo. O assim diz o Senhor, é o cumprimento da profecia. Graças a Deus. É isso que aconteceu. Obrigado, Jesus. Aí, foi para a casa dela, ela cuidou, vou pôr seus camelos para comer, e assistiu tudo que Eliezer precisava ser assistido. No outro dia, agora eu vou pregar mensagem para vocês. Eu dormi essa noite, os camelos estão alimentados, mas agora eu vou pregar mensagem para vocês. Vou dizer para você quem eu sou, de onde eu vim, e qual o propósito de eu estar aqui, o que me traz aqui. Tá bom. Eu estou trazendo uma mensagem da eternidade. Eu estou aqui para levar uma moça que tenha parentesco, que tenha o sangue dele, para casar com ele. Eu sou aquele que João viu em Apocalipse 10:7. Eu sou aquele anjo. Eu sou o 7º anjo. E eu vim aqui para abrir os mistérios para esta moça. Tem um marido esperando por ela ali logo do outro lado. E a condução dela, o meio de transporte dela também está prontinho ali, ó. Ela vai escolher o camelo que me trouxe ou o camelo que vai levar ela. Então o camelo que levou Eliezer foi o mesmo camelo que retornou com Rebeca. E Rebeca ia voltando para casa, ia ao encontro do esposo, tinha deixado o pai, deixado a mãe, deixado os irmãos, não tinha nem um pouquinho de saudade. Ela não estava lamentando, deixei papai, mamãe, deixei todo mundo, estou indo para uma terra estranha, eu sei lá que tipo de homem é esse, eu sei lá que tipo de casa ele tem, eu sei lá qual é a cultura dele. Não, ela não tinha nenhuma dúvida. Por quê? Porque era parente, era o mesmo costume, tinha a mesma cultura, comia a mesma comida, era da família, era sangue, amém? Você não está preocupado porque você é da família dele, você tem o sangue dele, você é parente dele, ele se fez parente nosso, e você está indo cavalgando na mesma mensagem que trouxe o irmão Brana, nos leva para a presença dele agora. Exatamente isso. Esse é um quadro. Isso foi Abraão no seu dia. Abraão no seu dia. Abraão teve o calvário dele, mas Abraão teve o rapto dele. Abraão teve as provas dele, mas teve as vitórias dele. Se você chegar na casa de Abraão, se você chegasse na casa de Abraão, naquele dia, o dia já estava indo para o entardecer, e chegou aquele visitante, aquele hóspede, ali. Se você tivesse ali assim, um pouquinho retirado para ver como que foi a recepção. Assim, uma pessoa assim, vizinha, curiosa, né? O que esse homem tem de diferente? Para bom dar essa grande festa aí, Para aí. Será que teve algum aniversário aqui hoje? Será que casou alguém na casa de Abraão? Mas Abraão não tem filho, casou com quem? Estranho. Ele mandou matar o melhor novilho que ele tinha. E está fazendo finas iguarias. Mas esse homem tão comum, ele não tem uma coroa de rei. Ele não tem manto de rei, é um homem que tem poeira. Os pés dele estão empoeirados. Um homem comum. Que tipo de gente é essa aí para fazer uma recepção tão requintada dessa? Para estar tão preocupado em agradar esse visitante, em agradar esse hóspede. O que está acontecendo com esse homem aí? Abraão, acho que
O calor do deserto, a velhice dele, nem sabe o que faz mais, fazendo uma festa fora de tempo. É isso que se comenta por fora. O que é esta mensagem? O que é esse louvor todo? O que é esses cânticos todos? Esta recepção na igreja, este nome que eles proclamam com tanto gozo e alegria, e salta e grita ao redor deste nome. O que está acontecendo com essa gente? Que festa é essa? Não é tempo de festa? Não é tempo de festa aí, mas aqui é tempo de festa, porque o nosso visitante está na nossa casa agora. Deus está encarnado aqui, visitando-se a semente dele. Esta é a alegria, essa é a festa, esse é o gozo da noiva, de reunir neste lugar, de vir aqui, e de ouvir a palavra, e de cantar, e de chorar, e de ir para casa já com desejo de voltar no próximo culto. Antes de terminar aquele culto, já está pensando, e o outro culto como será? Antes de terminar essa mensagem, você pensa assim, mas como será a outra mensagem? O que ele vai trazer para nós? Qual é o pão que ele tem para nós agora? Qual é a novidade que tem agora para nós? Essa é a noiva, essa é a Rebeca. Ela não está mofada num canto não, de alguma denominação. Ela não está com o cabelo tudo, como diz a história do mineiro, desgadeado. Palavrinha, né? Conhece essa palavra? Ninguém conhece não, pode buscar que ela existe. Desgadeado. Cabelo todo parecendo um ninho de pato. Aquele ninho de pato é muito grande. Não, ela não está lá não. É, muito bom. Até, sabe que esse pastor tem uma certa razão, mas ele tem uma dose tão grande de fanatismo. Né? Alguma coisinha nele parece que me ajuda um pouco, mas é só isso também. Nada mais do que isso. Eu vou no culto, sim, vou. O pastor fala, sabe uma coisa, eu não entendo nada, volto para casa. Mas a noiva, Rebeca não. Rebeca está na ponta do pé para ver a carruagem chegar. Rebeca está na ponta do pé e com os olhos lá no horizonte. Ele vai aparecer a qualquer momento. Qualquer hora ele aparece lá. Ela em cima do camelo, ela cavalgando na mensagem, cavalgando aquele poder que estava levando ela para o seu futuro marido. Ela olhava ao longe, onde ele está? Aí de repente aparece uma pessoa bem distante lá. Aí Eliezer falou assim, lá está o meu senhor. Ele imediatamente se velou. Respeitou o marido, estava longe, mas sabia quem ele era, estava lá na nuvem no céu, mas sabemos quem ele era. Amém. Nós nos velamos quando olhamos na nuvem. Sim, ele desceu, estava longe, mas era ele, e hoje não está mais longe, hoje está tão perto que entrou dentro de nós. Amém. Agora eu vou terminar. É bom pregar assim, que eu não cheguei nem na metade do sermão ainda. Mas tem meia hora ainda, né? Estou cansado já. Vocês estão na audiência aí? Vocês estão cansados aí em casa? Ou quer que emenda o domingo inteiro, né? Você fica o dia todo aí. Deixa eu olhar uma coisinha para vocês. Eu falei dos pentecostais, né? Os pentecostais foram muito beneficiados, né? Os irmãos de Rebeca receberam muitos presentes também, mas ficaram lá no lugar, não acompanharam a irmã, não. Para acompanhar a irmã tinha que ter eleição. Pentecostais, é aí onde vocês falharam. Agora isso aqui é um ensinamento, tá? Isso aqui é coisa, quer ver só? Onde vai parar isso? Pentecostais, é onde vocês falharam. Vocês pensaram que, porque eram nascidos do Espírito de Deus, o direito de primogenitura
Isso estava resolvido. Está resolvido. Nós temos o Espírito Santo. Porém, apenas inicia isto. Vocês recordam da mensagem a ele ouvir? Como que a criança, depois de ter nascido na família, se torna um filho? Ele tinha direito à primogenitura, mas tinha de ser provado, disciplinado como criança. Ele nasceu na família. Vamos pensar assim. Você nasceu na mensagem. Você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você guarda os ensinamentos da mensagem. Tá? Você nasceu na casa. Você nasceu no lugar certo. Mas para você herdar tudo que o Pai tem, você tem que passar por um processo de quê? De disciplina. E ser provado. Você não acha que a gente passamos por um processo de disciplina e estamos ainda nesse processo? Agora, veja bem. E então, se ele não provasse ser uma criança obediente ao desejo do pai, então deveria ser bem, eles não conseguiam, ou ensiná-lo, se tornaria herdeiro. Ele não herdaria nada. Quer dizer, deixa eu repetir a leitura, porque é a leitura que não é eu que estou trazendo a sentença diferente. É que está assim, ó. Bem, eles não conseguiam. Não era, se tornaria herdeiro. Aqui tem uma reticência. Agora, o irmão Branda veio e faz uma ratificação. Ele não herdaria nada. Ainda que fosse um filho, porém ele não herdaria nada, se não estivesse interessado no trabalho do pai. Eu sei que tem pessoas que estão chorando em casa para estar na igreja. Como o seu pastor chora também aqui por não vê-lo aqui na igreja. Pode estar certo disso. Mas, se isto não lhe faz nenhuma diferença, você está acometido com um vírus pior do que o coronavírus. Se isso não faz diferença, gente, se isso não faz diferença, quer dizer, é o filho que não está interessado nos negócios do pai. A igreja, pastor que cuide dela, problema dele, se tem dívida para pagar, ele que pague, se está fechado é problema do pastor, ele não é pastor, para carregar o peso da igreja, que carregue ele não quis isso. Quem quis ser pastor? Quem pôs na sua cabeça que um homem quis ser pastor, se ele é chamado? Aqui não tem querer, não. Você vai chorando, vai rasgando, e você vai tropeçando, mas se você é chamado, você vai. E se você não for, a coisa fica muito ruim. Tá? Assim, quando o Espírito Santo caiu sobre o povo pentecostal, eles começaram a restaurar os 12 coisas que estavam na igreja. E eles pensaram, porque eram nascidos do Espírito, que isso estava resolvido. Mas vocês veem, há um lugar de um filho, e depois que este filho provava ser um filho verdadeiro, então ele era tomado em um lugar público, então era sentado e trocava as vestes e se assentava ali. Então havia uma colocação do filho que havia herdado tudo que o pai tinha. Deus fez a mesma coisa com seu filho no monte da transfiguração. Ele foi coberto
uma nuvem foi transfigurado, sua veste brilhou como o sol, uma voz disse: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Moisés e a lei tinham falhado, este é ele, a ele ouvi, ele estava estabelecido. Está vendo o que eu li propositadamente na mensagem de Jeová Jiré, que a noiva, no final, ela toma o lugar de quem? De Cristo. Vocês lembram que eu li isso? Se eu lembro, eu leio de novo. Nós temos tempo para ler. Está aqui, ó. Nos últimos dias, nós estamos supostos a ver isto de acordo com as Escrituras. Antes mesmo que a noiva de Cristo possa ser levada, tem que haver um ministério que se encaixe exatamente. Amém? Eu estou feliz nesta noite em saber, ela terá que estar encaixada exatamente aonde Cristo estava. Encaixada no pacto. Encaixou as duas partes. Tornou a mesma Escritura, tornou a mesma Bíblia. Amém? Quando lê a Bíblia, tem que ler a noiva junto, porque o pacto encaixou. Isso estou vendo. Esse é o ministério do final, antes do rapto. Então essas duas partes vêm e encaixam perfeitamente. Então ele e ela se tornam o mesmo. E quando se lê a palavra, está lendo sobre ela, porque ele está nela agora. É isso que é adoção. Isso que está acontecendo agora. Não irá acontecer numa data posterior. Está acontecendo agora. Ele está sendo visível nela. Em obediência, passou por suas provas, foi obediente, passou pelas provações todas, guardou a palavra, assumiu a sua posição de crente, assumiu a sua posição de um filho de Deus na palavra, e você passou por todos os processos que a Bíblia exigia. Você passou, guardou, viveu. Agora, vem aqui agora não vou fazer mais nada. Você faça, porque agora a coisa é com você. Porque você já preencheu os requisitos que é capaz. Jesus preencheu os requisitos do Pai, que ele era capaz. Eu não faço nada sem que o Pai faça primeiro. Assim como o Pai faz, e o Filho faz igualmente. Tudo que o Pai faz, ele mostra para o Filho. Tudo que Deus faz, ele mostra para o Filho, mostra para ela. Significa que ela se tornou exatamente aquela que herdou tudo dele. Terminou, o pacto fechou, as duas partes se uniram, o pacto está encerrado. O que acontece agora? Acontece que agora ela é responsável, ela amadureceu, ela tem adoção para falar exatamente como ele falou. É isso que ele fez o tempo todo, para chegar nesse ponto agora. Deixa eu terminar aqui. Eu falei de Apocalipse 12, né? Olha, se Deus estiver nesse assunto aqui, eu prometo que eu vou pregar isso à tarde, porque eu não consigo fazer isso aqui em 20 minutos. Quando Moisés nasceu, aquele demônio que estava em Herodes, estava em Faraó. E Faraó perseguiu Moisés, deu todas as crianças hebreias do sexo masculino para os crocodilos do Nilo. Quando o Senhor Jesus nasceu, Herodes, o dragão vermelho, Roma, abriu a boca para tragar a criança. Mas sabe o que aconteceu? A mulher foi levada para o deserto. E a criança foi arrebatada ao céu. Quem foi arrebatado ao céu? O Senhor.
Agora, Cristo está onde? Só um pouquinho, pare um pouquinho. Cristo está onde? Na manjedoura? No rio Nilo? Não. Herodes está aqui? Não. Está o mesmo demônio que usou Herodes. O mesmo demônio que usou Faraó. Ele está aqui. No concílio ecumênico, está aqui em Roma, está aqui pertinho no Vaticano, está ali. Tá? E o que ele está fazendo agora? Agora, ele abriu a boca para tragar o filho de novo. Porque a noiva, ela é o filho, ela é Cristo. E o dragão agora abre a boca para tragar a noiva, porque sabe que essa mulher está dando à luz um filho. Maria deu à luz Jesus, o homem, Deus Emanuel, o verbo. A noiva tem dado à luz o filho, palavra. Agora, a religião, agora não o dragão, não o homem em carne, Herodes, não o homem em carne, Faraó, o rei, mas agora este demônio, esse espírito, ele vem para tragá-la. Agora você está entendendo por que nós estamos aqui pregando hoje para os bancos? Mas por uma audiência no céu e na terra? Porque ele está com a boca aberta para tragar. E quando ele for tragar ela pelo concílio ecumênico, colocar uma marca nela, para onde ela vai? Ela sobe ao céu. Quando Satanás veio para tragar o Senhor, da astúcia de Herodes, que disse para os magos: olha, quando vocês encontrar o menino, vocês me façam o favor, vem me avisar que eu quero adorar. Seu nojento, mentiroso. Ele estava querendo matar a criança. E já que o plano foi frustrado, o menino saiu, fugiu dali, foi para o Egito com a mãe, ele mandou matar as crianças todas. Satanás sempre erra o tiro, sempre dá um tiro errado. Agora o que ele está fazendo? Agora o dragão volta para tragar o filho, porque o filho nasceu, filho, palavra espiritual, nasceu. Ele vem para tragar agora. E então o que acontece? Quando ele for tragar ela, pôr uma marca nela, porque então ela é arrebatada ao céu. Por isso que Jesus foi ressuscitado e por isso que ela será raptada, que quando ele chegar aqui, abrir a boca dela, já foi embora. Não encontra nada. Está aqui em Apocalipse 12, no quarto selo, 12:79. A primeira coisa no céu foi uma batalha. Lúcifer foi chutado para fora e veio para a terra. Então ele poluiu o Éden. Desde então ele tem sido poluído. E agora, da batalha no céu, está vindo a batalha na terra. Terminará na terra no fim do tempo. Pronto. Terminará na terra no fim do tempo. Numa batalha chamada Armagedon. Agora, qualquer um sabe disto. A batalha começou no céu santo. Então chutaram para fora. Miguel e seus anjos jogaram e puseram para fora. E quando fizeram, jogaram bem no Éden. E a batalha começou aqui embaixo. Deus tinha seus filhos todos fortificados na sua palavra. Eva esticou o seu pescoço e disse: eu creio que talvez você esteja certo. E ali foi. Desde então tem sido desta forma. Então Deus desce agora. Ele tem que? Ele desce para redimir aqueles que desceriam, aqueles que viriam. Agora, vou terminar numa parte muito sobressalente. O tempo da unidade, o sinal. Nós vemos hoje
como as igrejas, através das denominações e demais, rejeitam a palavra de Deus. Eles não querem que você lhes diga a respeito dessas coisas, e a ciência pode provar isso através de fotos e tudo mais. Eles continuam e não querem ter nada a ver com isto. Então, o comunismo está se formando para destruir isto, exatamente como fez Tito. Como Tito fez, e a Bíblia diz que ele faria exatamente. E está havendo uma repetição. Uma repetição. Mas quando Tito fez o que fez, ele pegou algum eleito? Ele matou algum eleito? Foi mais um plano frustrado do diabo. Ele matou, mas não tinha nenhum eleito lá. E vou dizer mais para vocês uma coisa agora. Vou falar pela Bíblia e pela mensagem. O profeta disse que ao redor da cruz, todo aquele povo era anjo caído. Estão me ouvindo? Todo aquele povo que gritou, crucificam, toda aquela montanha ali no Gólgota, aquela multidão, eram todos anjos caídos, diz o irmão Brana. E aquele povo lá, que gritou, crucifica-o, que o sangue dele venha sobre nós e nossos filhos, sabe o que aconteceu? O ano 70. Nós estamos vivendo uma cena do ano 33. Tá? 33 para 70, nós vamos ter aí nem 40 anos, né? Uma geração, nem 40 anos dá. No ano 70, isso ocorreu no ano 33, o ano 70 da vinda de Cristo, não é o ano 70 da crucificação, não, que é isso aí daria, então, o ano 130 quase. Não, o ano 70, 30 e poucos anos mais tarde. Aquele mesmo povo e aquela geração de anjos caídos correram dentro da cidade. Eram adoradores, ofereciam sacrifícios, correram no templo para buscar a ajuda de Jeová, pensando que o Deus de Salomão estava no templo, pensando que o Deus de Davi está no templo, pensando que o Deus de Abraão estava no templo. Mas o Deus de Abraão já tinha sido ressuscitado, o Deus de Abraão já estava no seu povo, e os eleitos saíram fora da cidade. Os que morreram não era nem sequer um eleito. Satanás vai explodir esse mundo velho. Nem o eleito vai pegar. Vai estar todos fora daqui. Agora, se você, onde estamos vivendo, o tempo de união, quando virmos estas coisas se unirem, porque nós falhamos em ver estas coisas? Você pode olhar aqui nas Escrituras e ver onde ele prometeu aquilo, o que ele faria. Agora, nós vemos isso acontecer, nós vemos a igreja, o que ele prometeu fazer, nós vemos isto acontecer, nós vemos as nações se unindo, nós vemos os ismos se unindo, nós vemos as igrejas se unindo. É tempo da unidade, este é o espírito da era. Nós temos que nos unir. Tudo que se diz a respeito tem que ser organizado, até mesmo o governo receberá isto. Você sabe, como um cidadão, como um cidadão dos Estados Unidos, você me daria um cheque de $5, eu estaria sem ousadia de colocar o meu nome nele. Bem, eu não poderia fazer isto. É o tempo da unidade. Tudo isto tem que ir através da mesma união, de alguma maneira.
Esta união é a própria coisa que traz a marca da besta. É o tempo da união. E está trabalhando bem dentro disso. Você pode ver isto claramente com os seus simples olhos, se você olhasse nisto. É o tempo da união, onde tudo está se unindo. Se, o profeta diz aqui, eu passei bem rápido na leitura, isso eu repeti, ele disse assim, se você me desse um cheque dos Estados Unidos, está aqui, ó. Você pode olhar aqui nas Escrituras e ver onde ele prometeu aquilo, o que ele faria. Nós vemos isso acontecer, nós vemos a igreja e assim por diante. Agora, vê você onde estamos vivendo, o tempo de união, quando virmos estas coisas se unirem. Porque nós falhamos em ver essas coisas, você pode olhar aqui nas Escrituras e ver onde ele prometeu aquilo. Agora, onde ele disse, você sabe, como um cidadão, eu posso, como um cidadão dos Estados Unidos, você me daria um cheque de $5 e eu estaria sendo, eu estaria sem ousadia de colocar meu nome nele. Você põe o seu nome aonde? Se der um cheque para você assinar, qual igreja que você assinaria um cheque? Colocaria o seu nome lá. Por quem você responderia? Por quem você assinaria e colocaria o seu nome lá? Você teria ousadia de pôr o seu nome em qualquer cheque de uma determinada denominação e sustentar que ela tem fundo no céu? Sustentar que ela tem fundo para o arrebatamento? Disse, eu não teria ousadia por o meu nome num cheque de $5, porque eles não têm fundo lá. Eles não têm nenhuma segurança. Agora, sabe o que o Senhor fez? Ele disse, para aí, eu vou dar o meu cheque. Eu vou dar o meu cheque para eles, para os meus filhos. O meu cheque só vai ter a minha assinatura. Aí você assine, você coloque o quanto você precisa, o quanto você necessita. Qual é a sua necessidade? O cheque está aí e tem a minha assinatura. Agora, preencher o cheque, você pode preencher o quanto você quiser. Você só assina este cheque depois que você conhece a revelação desses mistérios. Você só assina este cheque depois de pôr o seu nome lá, depois que você recebe o Espírito Santo. Está certo dele. Aí você põe seu nome lá, porque ele é garantido que você vai chegar lá, vai ter fundos. Vou terminar aqui agora. Vai falar exatamente daquilo lá. Os judeus uniram-se a si mesmo contra Jesus como seu Messias. Portanto, nós vemos o que aconteceu. Nós vemos a mesma coisa agora, o comunismo se unindo para destruir a igreja, depois que a igreja se unir ao Concílio Mundial de Igrejas, tentará destruir a mensagem. Primeiro, o comunismo está procurando destruir a igreja. É bem claro aqui, ó. Os judeus uniram-se a si mesmos contra Jesus, como seu Messias. Portanto, nós vemos o que aconteceu. Nós vemos, falando no caso de Tito, nós vemos a mesma coisa agora. O comunismo se unindo para destruir a igreja, depois que a igreja se unir no Concílio Mundial de Igrejas, tentará destruir a mensagem, a palavra de Deus. Eles tentaram se afastar dela. A única coisa que eles podem fazer é extrair para si mesmo um concílio, porque eles estão separados. Um pequeno grupo
aqui de metodistas, de batistas, luteranos e presbiterianos, Igreja de Cristo, e os demais assim. Eles não podem fazer nada porque este estará contra aquele estará contra o outro em suas doutrinas. Eles não podem chegar a nenhum acordo, tá? E são tão diferentes como o leste é do oeste. Mas chegará um tempo que eles vão estar 100% de acordo, não porque eles estão satisfeitos com aquilo, têm a obrigação de estar de acordo. Há uma lei obrigando todos a estarem em um mesmo acordo. Se você concorda ou não, você vai ter que estar neste acordo, senão você não terá direito de pregar o Evangelho. É isso que o profeta está dizendo. Então, reuniram e crucificaram a palavra. O comunismo reúne e põe a igreja no canto. E a igreja vem em cima da noiva. Quando ela chega em cima da noiva aqui, então esse dragão já foi dominado e a noiva já foi embora. Ele não encontra mais nada. Herodes não encontrou Jesus onde ele queria, onde ele pensou que estava, e então, como o Senhor não se encontrou, aonde Herodes mandou que desse o endereço para ele visitá-lo, o diabo vem no endereço, exatamente no endereço, para tragar o filho novamente. Quando chega neste endereço, que é a religião, ela não é nenhuma religião, ela já foi arrebatada, a palavra até trasladada. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu ler aqui quem nos acompanhou nesta manhã, e o irmão Denilson vai encerrar. Santa Catarina Joelso de Xereder, Paraná.